Olá, queridos irmãos, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações, guarde os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Estamos diante do tabernáculo de Moisés, rico em tipologia bíblica. Estamos gravando essas aulas com lições ricas e preciosas para a sua edificação espiritual. Esperamos em Deus que as nossas aulas possam lhe trazer alguma ajuda, algum cunho necessário para a sua edificação espiritual e que você possa se enriquecer a cada dia com estas aulas que estamos ministrando, visando o seu bem, o bem da sua família, e que através das mesmas o nome do Senhor seja glorificado. Desta feita nós vamos falar deste segundo elemento que estava no lugar santo, a mesa dos pães da presença. Isso nos remete à provisão de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da sua carne e beber do seu sangue tem parte com ele. Assim ensinou o Senhor. Mas nós vamos partir agora de um versículo da Bíblia que se encontra no livro de Êxodo para introduzirmos e sequenciarmos esta preciosa lição sobre a mesa dos pães da presença. Êxodo capítulo 25, versículo de número 30. Êxodo 25, 30. Nos diz assim a palavra de Deus. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Deus estava ensinando ao seu povo para ele trazer às lembranças as suas provisões no deserto. Jesus se apresenta na sua época histórica e profética da sua vivência na terra, que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele aponta também na direção do maná, que o povo comia no deserto. E habitualmente eu costumo ensinar que o maná era provido de todas as vitaminas necessárias que o corpo humano tanto precisa. Deus não ia mandar maná para o deserto desprovido desses elementos nutritivos, desses nutrientes necessários. Então, habitualmente, eu falo que Deus injetou dentro do maná elementos como aminoácidos, como proteínas, como peptonas, como amido, como amilases, as vitaminas A, B, C, D, E, porque a Bíblia diz que o maná era tão forte que só podia colher um por pessoa e não podia guardar para o outro dia porque apodrecia. Com isso, nós aprendemos que ali já estava instituído a oração do pão nosso de cada dia. Então, Deus é aquele Senhor que provê o pão para seus filhos na vida diária. Eu sou testemunha disso e tenho certeza que você também tem testemunhado do suprimento de Deus na sua vida e na vida da sua família. Essas riquezas eternas, essas riquezas perenes, esboça os cuidados que Deus tem por todos aqueles que são seus filhos, por todas aquelas pessoas que constituíram a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Então, a mesa dos pães da presença nos arremete para esta provisão de Deus. Mesa fala
de lugar aonde você se assenta para partilhar o pão. Então, Jesus é o pão da vida. Quem se alimenta dele tem a vida eterna. Veja como esta mesa da presença nos arremete para Cristo Jesus como a nossa provisão diária. Em segundo lugar, a mesa ela era de madeira de acácia. Isso nos remete para a natureza humana de Jesus Cristo. O Jesus humano. Cristo é a natureza divina. Jesus é a natureza humana. Madeira de acácia nos leva para deslumbrarmos a perfeita humanidade de Jesus Cristo. Nós vamos ler a referência da lição em pauta em Êxodo capítulo 25 e versículo de número 23. Êxodo 25 e 23. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Agora temos mais outro texto. Êxodo capítulo 37 e versículo 10. Vamos agora para o capítulo 37. Versículo de número 10 de Êxodo. Vamos desfrutar aqui essas lições preciosas que a mesa dos pães da proposição nos apresenta. Êxodo capítulo de número 37, versículo de número 10. Leamos a palavra do Senhor. Fez também a mesa de madeira de cetim. Seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio. Então, 37 e 10 nos remete para as medidas que esta mesa tinha. Aí nós observamos que Deus é um Deus detalhista nas coisas. E cada detalhe tem uma lição. Cada detalhe tem um significado, uma razão de ser. Que coisa linda vermos esse senso organizacional de Deus, essas minúcias, esses detalhes. E Deus falou para Moisés, faz tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Todos os detalhes. E Deus dotou um homem chamado Bezaleel com sabedoria em artes para fazer de acordo com o modelo, com a planta que Deus deu a Moisés. O que é isso? São riquezas que nós travamos agora na nossa vida espiritual. A vida é completa de detalhes. De detalhes. Quando você observa a palavra de Deus, as riquezas da palavra de Deus, os detalhes, as minúcias. Então, por exemplo, uma pequena coisa pode desvirtuar a nossa vida da presença do Senhor. Então, devemos ter cuidado com as pequenas coisas para que ela não se transforme em coisas maiores. Como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. As pequenas raposinhas é que causam mal à vinha. Então, esses detalhes devem ser observados pedagogicamente na nossa vida diária. Assim como nós cuidamos do nosso corpo, alimentamos, tratamos, higienizamos, assim deve ser a nossa vida espiritual. Os mínimos detalhes devem ser cuidados com grande relevância para executarmos o processo da santificação diária. É o zelo de Deus por todos nós. A Bíblia chega a dizer que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúme. Esse ciúme aí é zelo. Então Deus tem zelo por todos nós, querendo com isso que não venhamos a perder o galardão prometido. Então a mesa era de madeira de acácia,
que aponta direcionalmente para a natureza humana de Cristo, o seu sofrimento, a sua paixão, a sua morte, o seu amor doado por nós na cruz. Então, esta mesa de ouro, ela tem essas representações específicas e lições cândidas e absolutas para o nosso cultivo, para a nossa relevância doutrinária da fé cristã. Mesa feita de ouro puro, revestida de ouro, era de madeira, mas era revestida de ouro. Isso nos remete para Levítico, capítulo 24, versículo de número 6. Levítico, capítulo 24, versículo 6. Abra a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura. E porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. Um senso de organização e disciplina. As coisas teriam que ser feitas de acordo com aquilo que Deus falou. Então, nunca devemos desobedecermos esta doutrina simétrica da palavra. A obediência, diz a Bíblia, tem muito mais valor do que o sacrifício. Então, quando a Bíblia fala que a mesa deveria ser limpa, que os objetos deveriam ser limpos, nós devemos estar limpos também para participarmos da mesa do Senhor. Isto nos remete direcionalmente para a Santa Ceia, que é um dos ápices, dos colorários de grandiosidade ímpar dentro das cerimônias da Igreja do Senhor Jesus, batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Então, devemos estar sempre limpos, com a nossa mente limpa, com a nossa consciência limpa, assim como Deus exigia que esses elementos do tabernáculo fossem devidamente cuidados. Tinham uma equipe comissionadas por Deus para zelar e para manter as coisas do santuário devidamente limpas. A mesa, em quarto lugar, era de ouro e havia essa mesa de ouro também, não somente no santuário, no tabernáculo de Moisés, mas ela tinha também no templo de Salomão. Quer dizer, é uma cópia do tabernáculo. Então, lá no templo de Salomão, essa mesa de ouro já existia. O ouro nos remete a quê? A divindade, a sublimidade de Deus. Dizendo que a importância que se deve dar a Deus, o valor que se deve dar ao Senhor, o respeito que devemos para com Deus. O Senhor é divino, é santo, é eterno, é singular. Merece toda a nossa reverência, todo o nosso amor, todo o nosso respeito. Todos os qualificativos de santidade, de eternidade, estão no Senhor nosso Deus. Então, por isso que Salomão copia esta mesa de ouro do tabernáculo e coloca também no templo. Seria bom até nós lermos este versículo. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 7. Primeiro Reis, capítulo 7. Vamos ler. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 7. Vamos ler o versículo de número... Primeiro Reis, capítulo 7, versículo 48. Primeiro Reis 7, 48. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor. O altar de ouro e a mesa de ouro. Altar de ouro, mesa de ouro, sobre a qual estava os pães da proposição. Como eles tinham zelo por estas coisas, né? Como eles tinham respeito por estas
esses elementos que simbolizavam, tipificavam, demonstravam, ilustravam a pessoa bendita de Jesus Cristo. O ouro, a realeza, o metal de maior valor, assim é Deus para nós em Cristo Jesus. Ele tem um valor inestimável para nós, que conhecemos. Ele merece um respeito cotidiano em nossas vidas, um temor absoluto, uma obediência irrestrita. E graças a Deus que a Igreja do Senhor Jesus aprendeu com essas alegorias, com esses tipos, a valorizar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, a mesa dos pães da presença simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28. Vamos ler a palavra de Deus? Mateus 26, de 26 a 28. Leamos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, versículo 26 até o versículo 28. Já está aqui comigo. 26 de Mateus, versículo 26 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, olha para onde nos arremete esta mesa. Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então a mesa dos pães da presença de Deus nos arremete diretamente para este ato, para essa cerimônia linda, que é a ceia do Senhor. Jesus disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha. Que coisa linda, como a Bíblia se completa, que harmonia adequada, que harmonia santa e bendita entre o Velho e o Novo Testamento. Uma coisa, só o Espírito Santo pode proporcionar isto. Salmo 23 e verso 5. Vamos ler Salmo 23 e verso 5. Eu sei o decorado, mas é bom lermos a palavra de Deus, não é? Abra sua Bíblia no Salmo 23 e versículo de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A significância, a importância que a mesa tem, com seus devidos detalhes, com as suas devidas lições para a nossa edificação espiritual. Em sexto lugar, a mesa era feita de madeira de acácia. Eu já falei anteriormente que a acácia nos arremete para a perfeita humanidade de Jesus. A madeira de acácia era traduzida como uma madeira incorruptível. A Bíblia diz que o seu corpo não viu a corrupção. Graças a Deus, seu corpo não apodreceu no túmulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso nos arremete para a ressurreição de Cristo Jesus. É traduzido como uma madeira incorruptível. Jesus Cristo, homem, cujo nome é renovo. É renovo. Graças a Deus. Assim como essa madeira era renovável, incorruptível, durável, assim era o corpo santo
do Senhor Jesus Cristo. Zacarias capítulo 6. Zacarias capítulo 6, nós vamos ler os versículos 12 e 13. Abra sua Bíblia comigo em livro do profeta Zacarias, capítulo 6. Enquanto isso, nós estamos manuseando a palavra, né? Capítulo 6, versículos 12 e 13. E fala-lhes dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. O templo do Senhor. Qual é o nome deste homem? Renovo. Versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Que coisa linda! Como a Bíblia aponta na direção de Cristo através desta tipologia rica, dessas riquezas infindáveis, desses materiais que apontam diretamente para Jesus Cristo, titularizando como renovo de justiça. Então, assim como a madeira de acácia era uma madeira incorruptível, de grande duração, assim Jesus é o renovo da graça, o renovo da salvação, o renovo do amor. E a cada dia que nós servimos Ele, mais graça encontramos nele, mais amor recebemos dele e vivemos por ele e para ele. Isso é uma beleza extraordinária, essas riquezas gloriosas da tipologia bíblica. Vamos agora abrir as nossas Bíblias outra vez para o livro do profeta Isaías. Muitos irmãos gostam de estudo bíblico porque gostam de ler a Bíblia. É uma oportunidade, né, que Deus nos dá para manusear a palavra do Senhor. Estamos falando da madeira de acácia como uma madeira incorruptível, mostrando que Jesus é este renovo da graça para todos nós que aceitamos a Ele como nosso Salvador e como nosso Senhor. E agora vamos para Isaías, capítulo de número 11, versículo 1 até o versículo 4. Isaías 11, de 1 a 4. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Como a Bíblia é harmônica! Como não há nenhuma contradição, nenhum choque na profecia. Olha para onde ela nos arremete. Lá da humanidade de Cristo, da madeira de acácia, nós encontramos aqui a pessoa de Jesus, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, que é Cristo, obviamente, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência e o Espírito de conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Aqui está dando todos os qualificativos de Jesus e do seu poder absoluto para julgar e fazer aquilo que lhe apraz. Então,
Nós encontramos, né, as riquezas da tipologia bíblica da madeira de acácia, como uma madeira incorruptível. E esta acácia, ela tinha muito, havia uma grande mata, diz os historiadores, ali abaixo do Monte Sinai. Então, era muito fácil, né, de encontrarmos esta madeira de importância para a construção do tabernáculo de Moisés. E esta madeira aponta tipologicamente e direcionalmente para a humanidade de Jesus Cristo, o Jesus humano. Em sétimo lugar, a mesa de ouro, ela tinha 4 cantos. A mesa de ouro, ela tinha 4 cantos. Isto representa Jesus Cristo. O evangelho deve ser pregado nos 4 cantos da terra. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Então, se a mesa tinha 4 cantos, ela tem 4 representações, não é? Então vamos aqui, Mateus capítulo 28. Eu sei que talvez o irmão já saiba decorado, mas é bom ler a palavra. Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20. Olha o que diz a palavra de Deus, como é lindo. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esses 4 cantos da mesa, eles trazem para nós 4 representações. Dos 4 cantos da terra deve ser anunciado as boas novas de salvação. De tal forma que a Igreja do Senhor Jesus, ela tem pautado por isso através dos tempos, dos dias e dos anos. Ide pregai o Evangelho. Falai das grandezas da fé. Falai das grandezas da salvação. Proclamai aos homens que Jesus está voltando para levar o seu povo. A 8ª razão pela qual a mesa estava lá. Lições preciosas que nós temos da mesa no lugar santo, que comportava os pães da proposição, a mesa da presença. Os 4 pés da mesa também nos dá lição. Representa a nossa jornada aqui na terra. Pode representar também os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Em todos os evangelhos está centrada a pessoa de Jesus Cristo. Então, esses 4 pés da mesa nos arremete para os 4 evangelhos, onde está pautada todo o plano da nossa salvação. Glórias ao nome de Jesus. Em 9º lugar, a mesa tinha 4 argolas. Nestas argolas havia 3 diferentes símbolos. Primeiro símbolo, o ouro, que representa a natureza divina do Senhor Jesus. A argola é um círculo que não tem começo e também não tem fim. Representa a eternidade de Cristo. O ouro, a divindade. A argola, a eternidade. Há 4 descrições de Deus na Bíblia. Existem 4 descrições de Deus na Bíblia. Primeira descrição. A Bíblia diz que Deus é luz. Segundo, a Bíblia diz que Deus é amor. Terceiro, a Bíblia diz que Deus é espírito. E a 4ª descrição. A Bíblia diz que Deus
é um fogo consumidor. Eu lhe convido para nós abrirmos a Bíblia. 1 João, capítulo 1 e versículo de número 5. 1 João, bem pertinho aqui do Apocalipse, né? Antes do Apocalipse, você encontra 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo de número 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Está bem pertinho aqui de Judas, bem pertinho do Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quem segue a Jesus tem a luz divina, a luz bendita, não anda em trevas. Em segundo lugar, essas 4 descrições da mesa aponta também dizendo que Deus é amor. 1 João 4:16. 1 João 4:16. Tudo tem um significado na palavra. 1 João 4:16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Que riqueza gloriosa! Para onde esta mesa está nos remetendo? Para o grande e impressionante amor de Deus. Toda a humanidade é alvo deste amor. O amor de Deus não muda. O amor de Deus é um amor eterno. Ele nos ama eternamente com cordas de amor. E é neste amor que ele aceita-nos da maneira como nós somos. A Bíblia também diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Claro, Espírito com personalidade. Deus é um ser incriado, Deus é um ser imutável e Deus é um ser autoexistente. Quer dizer, Deus existe por si mesmo, independente da racionalidade dos homens. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 4, verso 24. João 4 e 24. Agora vamos para o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 24. Agora não é mais 1 João, é João, Evangelho. 4 e 24. Vamos ler a palavra do Senhor, que é rica em detalhes, rica em pormenores. João, capítulo 4, versículo de número 24. Olha o que diz. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que coisa linda. Então, esta mesa com seus 4 cantos, com suas 4 pernas, ela nos remete para descrevermos na singularidade esses designativos, esses atributos de Deus. Deus é luz, Deus é amor, Deus é Espírito. Mas também a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Agora vamos para Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12 e versículo 29. Hebreus 12 e 29. Já está aqui, já encontrei. Abra a sua Bíblia comigo e vamos ler Deus como fogo consumidor. Hebreus 12 e 29. Nos diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Que coisa extraordinária é esses valores eternos e singulares que a Bíblia nos oferece através das riquezas tipológicas do tabernáculo de Moisés. Riquezas maravilhosas.
Então, meus queridos e amados irmãos, esta mesa era conduzida por varas de madeira. Claro, madeira de acácia, revestida de ouro, para carregar a mesa. Então, essas varas eram revestidas de ouro para transportar a mesa de um lugar para outro. Israel levantava acampamento e cada uma daquelas pessoas, os sacerdotes escolhidos por Deus, tinham funções importantes para conduzir todos os utensílios do tabernáculo de uma para outra parte. Então, a mesa era transportada em varas de madeira. Nós encontramos esta palavra em Êxodo, voltamos para Êxodo, capítulo de número 25, Êxodo, capítulo 25, e versículo de número 28. Êxodo 25 e 28, que nos diz assim: Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, cobri-los-ás com ouro e levar-se-á com eles a mesa. Então, a mesa era transportada por varais de madeira revestida de ouro. A realeza de Deus era transportada de um lugar para outro por estes varais. Isso nos remete à pessoa de Cristo Jesus, que também nos transporta para pregarmos o Evangelho aonde o Espírito Santo nos dirige. Somos dirigidos pelo Espírito de Deus e o Espírito projeta em todos nós, aqueles que vivem em comunhão com Deus, direções sábias para levarmos a sua preciosa palavra de um lugar para outro lugar. O Espírito Santo dirige-nos de um lugar para outro. Isso é sabido por todos nós que vivemos na direção do Espírito. Mas também temos outra preciosa lição a aprender aí. Essas varas de madeira de acácia, ela fala também da natureza humana e divina de Jesus Cristo. Natureza humana e divina porque ela era madeira, mas era revestida de ouro. A madeira, a natureza humana, o ouro, reporta-nos para a natureza divina de Cristo. Então, estas são as lições preciosas que a tipologia bíblica nos oferece. Então, os propósitos das varas, carregar a mesa no deserto, relaciona com a peregrinação da Igreja do Senhor Jesus aqui nesta terra. É aquilo que nós falávamos anterior a essa tipologia da natureza humana e divina de Cristo. Somos conduzidos pelo Espírito Santo para levarmos a palavra de Deus na qualidade de igreja, de uma para outra parte. Então, quem é dirigido pelo Espírito do Senhor são aqueles que têm o Espírito do Senhor. Porque o Espírito do Senhor é aquele que nos dá diretrizes para levar o Evangelho. É Ele quem constitui obreiros para a sua obra. Como está escrito em Atos capítulo 13, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado, diz o Espírito Santo. Então, ainda hoje é assim. Então, as riquezas da tipologia bíblica nos arremete para essa dispensação da graça. Concentra-se na pessoa de Cristo, principalmente, e também na Igreja do Senhor Jesus como um todo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ler a palavra do Senhor, porque esta palavra é a nossa bússola orientadora. Capítulo 11 de Hebreus, versículos versículo de 9 a 13. 9 a 13. Versículo de 9 a 13. 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 9 a 13.
Hebreus capítulo 11, versículos de 9 a 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Glória ao nome de Jesus Cristo. Até o versículo de número 13. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esta peregrinação de Israel no deserto nos arremete para nós que também somos peregrinos aqui na terra. A nossa pátria permanente não é o Brasil, mas a Nova Jerusalém. Vamos também lermos aqui 1 Pedro, capítulo 2 e verso 11. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 11. Leamos a palavra de Deus. 1 Pedro 2 e 11. Estou procurando aqui. 1 Pedro 2 e 11. Abra a sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 2 e verso 11. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então aqui nos diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Nossa cidade está no céu, de onde o fundador e arquiteto é o nosso Deus. Somos aqui, estamos em transitoriedade, estamos de passagem, né? Por isso que Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A 11ª lição que temos a respeito da mesa, a mesa em seu trânsito, Números capítulo 7 e versículo 8. Quando em trânsito, a mesa deveria ser coberta da seguinte forma: pano azul, considerada como símbolo do Espírito Santo, como também pode representar Cristo, o Senhor do céu. Então havia duas simbologias: o pano azul, o Espírito Santo, e Jesus Cristo, o Senhor do céu. Então a mesa, ela em trânsito, ela era coberta com um pano azul, que aponta direcionalmente para o Espírito e para Jesus Cristo. Números, capítulo de número 4. Números, capítulo de número 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Números, capítulo 4 e versículo de número 7 e 8. Números 4, 7 e 8. Já está aqui. Números 4, versículo 7 e versículo 8. Glória a Deus. Diz assim: também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de pele de texugos o cobrirão, e lhes porão os seus varais. Detalhes, minúcias, pelos quais extraímos importantíssimas lições. Então,
nós temos aqui o pano azul, considerado como símbolo do Espírito Santo, como também nos remete para representar a Cristo, Senhor dos céus e da terra. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 44. 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 44. 44 não, 47. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, aqui está falando de Adão e de Cristo. O primeiro homem criado, Adão, terreno. O segundo homem, Jesus, concebido por obra e graça do Espírito Santo de Deus, é eterno, provido de duas naturezas, humana e divina. Na sua natureza humana, ele teve mãe e não teve pai. Na sua natureza divina, ele tem pai, mas não tem mãe. A segunda lição que nós aprendemos é que os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e bacias deveriam ser cobertas com pano vermelho. Deveria ser coberta com pano vermelho. Nós, aqui, nos reporta que Jesus ofereceu por nós o seu corpo em sacrifício. O vermelho aqui fala do sangue de Cristo Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu uma vez para tirar o pecado de muitos. Não é de todos, porque nem todos aceitam o sacrifício de Jesus Cristo como propiciação pelos seus pecados. Então nós temos aqui que o pano vermelho que cobria esses outros elementos, representam o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cobertura final era de ouro, como símbolo que Deus é aquele que está sobre tudo e sobre todos. Graças a Deus. Ele deve ocupar a primazia em nossos corações. Nós somos seus servos, seus escravos, e temos o Senhor a quem devemos dar constante obediência, porque a obediência tem muito mais valor do que o sacrifício. Isaías capítulo 52. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 52, versículo 14. Isaías 52 e 14. A palavra de Deus nos diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isso aqui está falando do sofrimento de Jesus Cristo, sua aparência desfigurada, como raiz de uma terra seca, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, sem parecer e nem formosura, por causa da paixão da sua morte. Isaías 53, de 1 a 3. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui nos remete para o sacrifício de Jesus, para a sua paixão e compaixão durante o percurso da via dolorosa até o Calvário.
A quarta lição que temos a respeito de todos esses elementos da mesa da proposição é que em cima desta mesa havia os pães da presença. Isto aqui mostra Jesus que se revelou aos seus discípulos, né? Então, assim como os pães é chamado de pães da presença, assim Jesus Cristo se apresentou aos seus discípulos como aquele Senhor, como aquele Mestre, como aquele remidor dos nossos pecados. E durante os 3 anos do seu ministério, ele deu prova fidedignas de que ele era o enviado de Deus, ele era o próprio Filho de Deus, o Verbo pré-existente, que se humanizou para socorrer os homens das suas misérias. Nós temos as Escrituras inseridas a respeito desses fatos em Mateus capítulo 16, versículo de número 21. Mateus 16, 21, que nos diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então, assim como estes pães representavam a presença de Deus, assim Jesus se apresentou também aos seus discípulos para iniciar o seu ministério profético na terra. Lição preciosa que nós temos aqui nessa tipologia bíblica desses elementos que estavam sobre a mesa. Eu chamo a atenção de vocês para nós lermos ainda mais uma escritura de João capítulo 21 e versículo 2. Evangelho de João capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo ao barco, e naquela noite nada apanharam. Foi quando Jesus se apresentou a eles e mandou que lançasse a rede em outra parte. E ali trouxeram 153 grandes peixes. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que essas lições preciosas da mesa que transportava os utensílios do tabernáculo de um lugar para outro, representando Jesus e a sua igreja e o Espírito Santo, sirvam de lições para todos nós e de edificação espiritual. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser.